Você já imaginou como seria descobrir que sua própria família te vê como uma piada? Que eles são capazes de te abandonar em um lugar completamente desconhecido só para se divertir às suas custas? Pois bem, eu não precisei imaginar. Eu vivi isso na pele. Meu nome é Ana, tenho 23 anos, e hoje vou contar para vocês a história mais perturbadora da minha vida. Uma história sobre traição familiar, sobrevivência e uma vingança tão elaborada que mudou para sempre a dinâmica da minha família. Antes de continuar, se você gosta de histórias reais e impactantes como esta, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Acredite em mim, você não vai querer perder os próximos vídeos. Tudo começou há 6 meses, durante o que deveria ter sido uma viagem em família para o interior de Minas Gerais. Meus pais, meus 2 irmãos e eu íamos visitar minha avó, que mora em uma cidadezinha que mal aparece no mapa. Era para ser um fim de semana tranquilo, cheio de risadas e memórias afetivas. Mas minha família tinha outros planos para mim. Na primeira noite, depois do jantar na casa da vovó, eles disseram que iam dar uma volta pela cidade para conhecer melhor o lugar. Eu estava cansada da viagem e decidi ficar descansando. Vão vocês, eu fico aqui com a vovó, disse inocentemente. Eles saíram por volta das 8 da noite. 9 horas passou, 10 horas, 11. Minha avó foi dormir e eu comecei a ficar preocupada. Liguei para o celular do meu pai, fora de área. Para o da minha mãe, desligado. Para os dos meus irmãos, nada. Foi só na manhã seguinte que descobri a verdade mais cruel da minha vida. Minha avó, com lágrimas nos olhos, me entregou um bilhete que eles haviam deixado para ela. Com as mãos tremendo, li as palavras que estavam escritas em letra garrafal do meu irmão mais velho. Vó, a Ana precisa aprender a se virar sozinha. Deixamos ela ir por uma semana como brincadeira. Ela vai dar risada disso quando crescer. Não se preocupe, ela é esperta. Uma brincadeira. Eles acharam engraçado me abandonar a 800 quilômetros de casa, sem dinheiro, sem documentos, que estavam na bolsa da minha mãe, e sem conhecer absolutamente ninguém além da minha avó de 78 anos. Naquele momento, sentada na cozinha simples da casa da vovó, com o bilhete tremendo nas minhas mãos, eu tomei uma decisão que mudaria tudo. Eu não ia apenas sobreviver aquela semana. Eu ia fazer cada um deles pagar pelo que fizeram comigo. E quando digo pagar, não estou falando de um simples grito ou briga familiar. Estou falando de uma vingança tão calculada, tão precisa, que cada um deles sentiria na pele o que é ser traído por quem mais ama. Mas o que eles não sabiam, e o que vocês vão descobrir ao longo desta história, é que havia algo muito mais sinistro por trás daquele abandono. Algo que, quando eu descobri, fez tudo fazer sentido de uma forma que jamais imaginei possível. Você está preparado para descobrir até onde uma pessoa pode chegar quando é empurrada além dos seus limites? A primeira coisa que fiz depois de ler aquele bilhete foi ligar para meus pais novamente. Desta vez, o telefone do meu pai chamou. Meu coração disparou quando ouvi a voz dele do outro lado da linha. Pai, onde vocês estão? Por que me deixaram aqui? Gritei, sem conseguir controlar o desespero na minha voz. A risada que ouvi do outro lado me gelou até os ossos. Uma risada genuína, como se ele tivesse acabado de ouvir a piada mais engraçada do mundo. Calma, Ana. É só uma brincadeirinha. Você sempre foi muito dependente de nós, então decidimos que era hora de você aprender a se virar sozinha. Vai ser bom para o seu caráter, disse ele, como se estivesse me fazendo um favor. Brincadeirinha? Pai, eu estou a 800 quilômetros de casa. Sem dinheiro, sem documentos, sem nada. Ah, para de drama. A vovó está aí com você. E olha, já que você gosta tanto de reclamar, vamos deixar você aí por 2 semanas ao invés de uma. Quem sabe assim você aprende a valorizar a família. A ligação caiu. Eu liguei de volta umas 20 vezes, mas ninguém mais atendeu. Sentei no chão da cozinha da vovó e chorei como não chorava desde criança. Não eram apenas lágrimas de tristeza, mas de raiva, de humilhação, de uma dor que eu nunca havia sentido antes. Como as pessoas que eu mais amava no mundo podiam fazer isso comigo? Minha avó se aproximou e me abraçou com seus braços frágeis, mas cheios de carinho. Minha netinha, eu não entendo o que deu neles. Isso não é brincadeira, isso é crueldade, sussurrou no meu ouvido. Foi então que comecei a entender a real dimensão do que havia acontecido. Eles não tinham apenas me abandonado fisicamente. Eles tinham quebrado algo muito mais profundo, minha confiança, meu senso de segurança, minha fé na família. Nos dias seguintes, tentei entrar em contato com amigos, mas meu celular estava sem crédito e eu não tinha como recarregar. A vovó me emprestou o telefone fixo dela, mas descobri algo ainda mais devastador. Meus pais haviam contado para todo mundo que eu estava fazendo um retiro espiritual no interior.
Meus amigos achavam que eu estava em algum tipo de spa ou ashram, desconectada propositalmente do mundo. Quando tentei explicar a verdade, ninguém acreditou. Ana, para de brincadeira. Seus pais não fariam isso, dizia minha melhor amiga, Carla. Era como se eles tivessem planejado tudo nos mínimos detalhes. Não apenas me abandonaram, mas criaram uma narrativa que fazia com que eu parecesse mentirosa se tentasse contar a verdade. Durante aquela primeira semana, sobrevivi basicamente da comida da vovó e de alguns trabalhos que consegui fazer para os vizinhos dela. Ajudei a Dona Maria a limpar o quintal, carreguei compras para o seu João, varri a frente da igreja. Cada real que consegui era uma pequena vitória, mas também uma lembrança constante de como minha família me havia reduzido a nada. Foi na quinta-feira da primeira semana que algo dentro de mim mudou definitivamente. Eu estava ajudando a vovó a organizar algumas coisas antigas no sótão quando encontrei uma caixa cheia de cartas e fotos da nossa família. Folheando as fotos, vi imagens de todos os nossos momentos felizes, aniversários, natais, viagens anteriores. Em todas elas, eu estava sorrindo, abraçada com as mesmas pessoas que agora me haviam abandonado como se eu fosse um objeto descartável. Mas foi uma foto específica que me fez tomar a decisão final. Era do meu aniversário de 18 anos, 5 anos atrás. Eu estava no centro da imagem, cercada pela minha família, todos com sorrisos enormes. Meu pai tinha o braço em volta dos meus ombros e havia escrito no verso da foto: para nossa Ana querida, que sempre será nossa princesa. Te amamos para sempre, para sempre. Que piada! Naquele momento, sentada no chão empoeirado do sótão da vovó, com aquela foto nas mãos, eu senti algo que nunca havia sentido antes, uma frieza calculista tomando conta do meu peito. A tristeza e o desespero estavam se transformando em algo muito mais perigoso. Eu ia voltar para casa, sim. Mas quando voltasse, cada um deles ia descobrir o que significa ser traído por quem mais ama. Eles quiseram me ensinar uma lição? Perfeito. Eu também tinha algumas lições para ensinar. Peguei meu celular e comecei a fazer uma lista. No topo da tela, escrevi: Operação Justiça. Embaixo, os nomes: pai, mãe, Ricardo, irmão mais velho, Júlia, irmã caçula. Cada um deles tinha segredos. Cada um tinha pontos fracos. E eu conhecia todos eles melhor do que qualquer pessoa no mundo. O que eles não sabiam é que me abandonar havia sido o maior erro das suas vidas. Porque agora eu não tinha mais nada a perder. Mas antes de colocar meu plano em ação, eu precisava voltar para casa. E para isso, precisava de dinheiro. Foi aí que conheci alguém que mudaria completamente o rumo da minha vingança, e me revelaria um segredo sobre minha família que era muito mais sombrio do que eu jamais imaginei. Nos primeiros dias após descobrir que minha família havia me abandonado, eu mal conseguia sair da cama. A vovó tentava me animar com suas receitas caseiras e histórias antigas, mas eu estava completamente destruída por dentro. Foi no terceiro dia que a realidade bateu. Eu precisava me mexer. Não podia ficar dependendo da minha avó de 78 anos para tudo. Ela já tinha seus próprios problemas de saúde e uma aposentadoria que mal dava para suas próprias necessidades. Comecei pequeno. Ofereci para ajudar a Dona Rosa, vizinha da vovó, a cuidar do seu quintal. Em troca, ela me deu R$ 20 e um prato de comida. Pode parecer pouco, mas naquele momento, aqueles R$ 20 representavam minha primeira vitória contra o desespero. No dia seguinte, ajudei o seu Antônio a carregar sacos de ração para sua pequena loja, mais R$ 15. Depois, varri a frente da igreja por R$ 10. Cada moeda que consegui era guardada religiosamente em uma latinha velha que a vovó me emprestou. Mas o trabalho mais importante que consegui foi com Dona Francisca, uma senhora que fazia doces para vender na feira da cidade. Ela precisava de alguém para ajudar na cozinha e fazer entregas. O pagamento não era muito, R$ 50 por semana, mas incluía almoço e jantar. Foi trabalhando na cozinha da Dona Francisca que conheci Marcos, um rapaz de uns 25 anos que trabalhava como entregador de gás na cidade. Ele sempre parava na casa dela para comprar brigadeiros e começamos a conversar. Você não é daqui, né? Perguntou ele num dos primeiros dias. Não, estou visitando minha avó, respondi, ainda sem coragem de contar a verdade. Ah, entendi. Mas você parece meio perdida, sabe? Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa mesmo, pode me procurar. Marcos tinha algo diferente. Ele não fazia perguntas demais, não julgava, apenas oferecia ajuda genuína. E foi ele quem me contou algo que mudaria completamente minha perspectiva sobre o que havia acontecido comigo. Sabe, Ana, tem uma coisa estranha que eu queria te contar, disse-ele numa tarde de quinta-feira, enquanto comíamos brigadeiros na varanda da Dona Francisca. O quê? No dia que você chegou aqui, eu vi um carro com placa de São Paulo parado no posto de gasolina.
Eram 4 pessoas, um homem, uma mulher e 2 jovens. Eles estavam discutindo alguma coisa, pareciam nervosos. Meu coração disparou. Como assim? O homem estava no telefone, falando algo sobre o ter certeza de que ia dar certo e o ela não pode descobrir ainda. A mulher parecia estar chorando. Foi bem estranho. Senti um frio na barriga. Será que eles não tinham ido embora direto para São Paulo como eu pensava? Será que ficaram na cidade observando para ver como eu reagiria? Você tem certeza de que eram eles? Perguntei, tentando manter a voz firme. Não posso ter certeza absoluta, mas a descrição que você me deu da sua família batia certinho. Naquela noite, deitada no quarto pequeno da vovó, comecei a repensar tudo. Se eles realmente ficaram na cidade, isso significava que o abandono não foi apenas uma brincadeira cruel. Havia algo mais por trás de tudo isso. Peguei meu celular e comecei a anotar todas as inconsistências que havia notado. Por que meu pai atendeu o telefone tão rapidamente quando liguei? Por que a história do retiro espiritual estava tão bem elaborada? Por que ninguém dos meus amigos questionou meu sumiço repentino? Quanto mais eu pensava, mais peças se encaixavam de uma forma sinistra. Eles não tinham me abandonado por impulso. Isso foi planejado. Mas planejado por quê? Foi então que me lembrei de algo que havia esquecido completamente na confusão dos últimos dias. 3 semanas antes da viagem, minha mãe havia recebido uma ligação estranha. Ela ficou muito nervosa e saiu de casa por horas sem explicar para onde ia. Quando voltou, estava diferente. Mais distante, mais ansiosa. E começou a fazer perguntas estranhas sobre meus planos para o futuro, sobre minha conta bancária, sobre os documentos que eu guardava no meu quarto. Na época, achei que era só preocupação maternal normal. Agora, começava a suspeitar que havia algo muito mais sério envolvido. Levantei da cama e fui até a cozinha, onde a vovó estava tomando seu chá noturno. Vovó, posso te fazer uma pergunta? Claro, minha netinha. Quando meus pais te ligaram para avisar sobre a viagem, eles falaram alguma coisa estranha? Algo que te chamou a atenção? Ela ficou pensativa por um momento, mexendo a colher no chá. Agora que você fala, sua mãe parecia muito nervosa. E ela fez uma pergunta estranha. Que pergunta? Ela queria saber se eu ainda tinha aqueles documentos antigos da família guardados. Sabe, certidões, papéis da herança do seu avô. Senti meu sangue gelar. A herança do meu avô. Como pude esquecer? Meu avô havia morrido 2 anos atrás e deixado uma herança considerável que seria dividida entre seus filhos e netos quando eu completasse 25 anos. Eu faria 25 em 2 meses. Será que era isso? Será que minha própria família estava tentando me impedir de receber minha parte da herança? Mas se fosse isso, por que não simplesmente me matariam? Por que esse teatro todo do abandono? A resposta veio como um soco no estômago, porque se eu morresse de forma suspeita, haveria investigação. Mas se eu simplesmente desaparecesse durante uma viagem, se tivesse um acidente ou me perdesse no interior, minha família não estava apenas brincando comigo, eles estavam tentando me eliminar. E agora eu sabia exatamente como ia me vingar de cada um deles. A descoberta sobre a herança do meu avô mudou tudo. Não era mais apenas uma questão de orgulho ferido ou vingança emocional. Minha família havia tentado me eliminar por dinheiro. Por uma quantia que, segundo os cálculos que fiz naquela noite insone, chegaria a quase 2 milhões de reais quando dividida entre todos os herdeiros. 2 milhões de reais. Era por isso que as pessoas que me criaram, que me disseram eu te amo milhares de vezes, estavam dispostas a me ver morta. Passei a madrugada inteira caminhando pelo quintal da vovó, tentando processar essa informação. A cada passo, sentia uma frieza estranha tomando conta do meu peito. Não era mais raiva, era algo muito mais perigoso. Era determinação. Quando o sol nasceu, eu já sabia exatamente o que fazer. Primeiro, precisava voltar para São Paulo sem que eles soubessem. Segundo, precisava reunir informações sobre cada um deles, seus segredos, suas fraquezas, seus medos. Terceiro, precisava destruí-los um por um, de forma que eles soubessem que fui eu, mas não pudessem provar nada. Marcos apareceu na casa da dona Francisca por volta das 9 da manhã. Quando me viu, percebeu imediatamente que algo havia mudado. Ana, você está diferente hoje. Aconteceu alguma coisa? Olhei para ele e tomei uma decisão que mudaria tudo. Contei a verdade. Toda ela. O abandono, a descoberta sobre a herança, minhas suspeitas sobre o que realmente estava acontecendo. Ele me ouviu em silêncio, com uma expressão que foi ficando cada vez mais sombria. Cara, isso é muito sério. Você precisa ir à polícia. Ir à polícia com o quê? Não tenho provas de nada. E mesmo que tivesse, eles são minha família.
Vão dizer que é tudo mal entendido, que eu estou inventando coisas. Então o que você vai fazer? Foi aí que falei pela primeira vez em voz alta sobre meu plano de vingança. Marcos ficou em silêncio por um longo tempo. Ana, eu entendo sua raiva. Mas vingança não vai trazer nada de bom para você. Não é vingança, Marcos. É justiça. Eles tentaram me matar por dinheiro. Acham que podem fazer isso e sair impunes? Ele suspirou fundo. Se você realmente vai fazer isso, pelo menos deixe eu te ajudar. Por quê? Você mal me conhece. Porque o que fizeram com você foi covarde. E por quê? Ele hesitou, porque eu já passei por algo parecido. Foi então que Marcos me contou sua história. 3 anos atrás, seus próprios irmãos haviam forjado documentos para roubar a casa que ele herdou dos pais. Quando descobriu, tentou resolver na justiça, mas eles tinham advogados melhores. Perdeu tudo. A diferença é que eu não tive coragem de fazer o que você está planejando. E me arrependo todos os dias. Naquele momento, soube que tinha encontrado meu parceiro. Passamos o resto da manhã planejando. Marcos conhecia pessoas na cidade que poderiam nos ajudar, um hacker que trabalhava no cybercafé local, um investigador particular aposentado que vivia de pequenos trabalhos. Mas primeiro, disse ele, você precisa voltar para São Paulo sem levantar suspeitas. Eles não podem saber que você descobriu nada. Tinha razão. Se voltasse furiosa, acusando-os de tentativa de assassinato, eles simplesmente negariam tudo e ficariam em alerta. Precisava fingir que havia aprendido a lição com o abandono. Foi aí que tive a ideia mais brilhante do meu plano. Liguei para minha mãe, fazendo questão de parecer quebrada, humilde. Mãe? Sou eu, Ana. Ah, oi filha. Como você está? Eu queria pedir desculpas. Vocês estavam certos. Eu realmente precisava aprender a me virar sozinha. Foi difícil, mas cresci muito nesses dias. Ouvi o alívio na voz dela. Que bom, filha. Nós ficamos preocupados, mas sabíamos que seria bom para você. Eu queria agradecer por terem feito isso. E eu queria pedir se posso voltar para casa. Prometo que vou ser uma filha melhor. Claro, amor. Seu pai pode ir te buscar amanhã. Perfeito. Eles estavam comprando completamente minha performance. Quando desliguei, Marcos me olhou com uma mistura de admiração e preocupação. Você é uma atriz melhor do que eu imaginava. Não sou atriz, Marcos. Sou uma mulher que aprendeu que, às vezes, para sobreviver, você precisa se tornar exatamente aquilo que seus inimigos não esperam. Naquela noite, finalizamos os detalhes do plano. Marcos viria para São Paulo em 2 semanas, com uma identidade falsa que seu amigo hacker criaria. Enquanto isso, eu voltaria para casa, fingiria ser a filha arrependida e obediente, e coletaria todas as informações que precisava sobre minha família. Cada um deles tinha um ponto fraco. Meu pai, sua obsessão por parecer bem-sucedido. Minha mãe, sua vaidade excessiva. Meu irmão Ricardo, seu relacionamento secreto. Minha irmã Júlia, sua reputação de menina certinha. Eu conhecia todos esses pontos fracos melhor que ninguém. E agora ia usar cada um deles para destruí-los. Mas o que eu ainda não sabia era que, ao voltar para casa, descobriria um segredo ainda mais chocante sobre minha família. Um segredo que faria tudo o que eu havia descoberto até então parecer brincadeira de criança. Quando meu pai chegou para me buscar na casa da vovó, eu estava preparada. Havia ensaiado cada palavra, cada expressão, cada lágrima que derramaria. Precisava que ele acreditasse completamente na minha transformação. Pai, eu sinto muito, disse, correndo para abraçá-lo assim que ele desceu do carro. Vocês estavam certos. Eu precisava mesmo crescer. Vi o alívio nos olhos dele. Ele realmente acreditou que o plano havia funcionado. Durante toda a viagem de volta para São Paulo, mantive a farsa. Falei sobre como havia aprendido a valorizar a família, como entendi agora que eles só queriam o meu bem. Meu pai estava radiante, achando que havia sido um gênio pedagógico. Viu só, Ana? Às vezes precisamos de métodos mais drásticos para ensinar lições importantes, disse ele, com aquele sorriso presunçoso que eu conhecia tão bem. Se ele soubesse o que eu estava planejando para ele. Nos primeiros dias em casa, fui a filha perfeita. Ajudava nas tarefas domésticas, elogiava a comida da minha mãe, ouvia os conselhos do meu pai com atenção fingida. Eles estavam tão satisfeitos com minha mudança que baixaram completamente a guarda. Foi exatamente o que eu precisava. Comecei a investigação pelo meu pai. Ele sempre foi o mais arrogante da família, o que se achava mais esperto que todos. Sua maior obsessão era manter uma imagem de homem bem-sucedido e respeitável. Trabalhava como gerente em uma empresa de contabilidade e fazia questão de contar para todo mundo como era importante e competente.
Mas eu sabia que havia algo podre por trás dessa fachada. Nos últimos meses, havia notado algumas coisas estranhas. Ligações que ele atendia em segredo, saídas noturnas que ele justificava como reuniões de trabalho, e principalmente, um aumento significativo no nosso padrão de vida que não condizia com o salário dele. Uma semana depois de voltar para casa, enquanto ele estava no banho, consegui acesso ao computador dele. Não foi difícil descobrir a senha, ele sempre usava a data de nascimento da minha mãe seguida do ano que se formou. O que encontrei foi ainda pior do que eu imaginava. Meu pai estava desviando dinheiro da empresa há mais de 2 anos. Não eram quantias pequenas, estamos falando de mais de R$ 300 mil que ele havia transferido para contas pessoais através de um esquema elaborado de notas fiscais falsas. Mas o pior ainda estava por vir. Em uma pasta escondida, encontrei e-mails trocados com um advogado sobre como acelerar o processo de herança e garantir que determinados herdeiros não pudessem reivindicar seus direitos. Eles não estavam apenas tentando me matar por dinheiro. Eles já estavam gastando minha parte da herança há meses, usando o dinheiro roubado da empresa do meu pai para financiar esse estilo de vida melhorado. Naquele momento, sentada na frente do computador dele, senti uma frieza que nunca havia experimentado antes. Não era mais raiva, era algo muito mais perigoso. Era sede de justiça. Copiei todos os arquivos para um pendrive e comecei a planejar a queda do meu pai. Primeiro, criei uma conta de e-mail anônima. Depois, organizei todas as evidências do desvio de dinheiro em um relatório detalhado, com prints dos e-mails, extratos bancários e notas fiscais falsas. Mas não o enviei direto para a empresa. Isso seria muito óbvio e ele poderia suspeitar de mim. Em vez disso, enviei tudo para a Receita Federal, para o Ministério Público e para 3 jornalistas especializados em corrupção empresarial. Mas o golpe de mestre foi o que fiz no final. Criei um perfil falso no Facebook e comecei a seguir todos os colegas de trabalho do meu pai, incluindo o presidente da empresa onde ele trabalhava. Depois, vazei algumas informações sobre irregularidades na contabilidade da empresa em grupos de discussão sobre o setor. Em 3 dias, a bomba explodiu. Meu pai chegou em casa na quinta-feira completamente transtornado. Estava pálido, suando, tremendo. O que aconteceu, amor? Perguntou minha mãe, preocupada. Alguém denunciou irregularidades na empresa. A Receita Federal apareceu hoje de manhã com uma ordem de busca e apreensão. Levaram todos os computadores, todos os arquivos. Eu estava na cozinha, fingindo preparar um lanche, mas observando cada reação dele. Mas isso não tem nada a ver com você, né? Perguntou minha mãe, inocentemente. A pausa que ele deu antes de responder foi deliciosa. Claro que não, mentiu ele. Mas você sabe como são essas investigações. Eles vão vasculhar tudo, questionar todo mundo. Naquela noite, ouvi ele fazendo ligações desesperadas para advogados. Ouvi minha mãe chorando no quarto deles. Ouvi meu irmão e minha irmã sussurrando preocupados na sala. E eu? Eu estava no meu quarto, sorrindo pela primeira vez em semanas. Mas isso era apenas o começo. No dia seguinte, a segunda fase do meu plano entraria em ação. E desta vez, o alvo seria minha mãe. Ela não fazia ideia do que estava por vir. Quando abri a porta, quase desmaiei. Era Marcos, mas ele não estava sozinho. Ao lado dele estava uma mulher de uns 40 anos, bem vestida, com uma expressão séria no rosto. Ana, precisamos conversar. Urgente, disse Marcos, com uma tensão na voz que eu nunca havia ouvido antes. Quem é ela? Perguntei, olhando para a mulher. Doutora Patrícia Mendes, da Polícia Civil. Posso entrar? Meu coração disparou. Será que haviam descoberto que eu estava por trás de todas as vinganças? Deixei eles entrarem e fomos para a cozinha, longe da minha família que ainda estava na sala lidando com o colapso total das suas vidas. Ana, começou a delegada, o doutor Henrique Moreira, que foi preso ontem, fez algumas revelações muito perturbadoras durante o interrogatório. Senti um frio na barriga. Que tipo de revelações? Ele disse que foi contratado por sua família para elaborar um plano de eliminação de herdeiros. Especificamente, você. Mesmo já sabendo disso, ouvir de uma autoridade oficial fez tudo parecer mais real e assustador. Mas há algo mais, continuou ela. Ele mencionou que havia uma quinta pessoa envolvida no esquema. Alguém que vocês conhecem bem e que seria responsável pela execução do plano. Quem? Perguntei, embora uma parte de mim já soubesse a resposta. Sua avó. O mundo desabou ao meu redor. Isso é impossível. Minha avó me ajudou, me acolheu quando eles me abandonaram. Marcos pegou minha mão. Ana, eu descobri algumas coisas quando voltei para a cidade para buscar evidências. Sua avó não é quem você pensa que é. A delegada abriu uma pasta e mostrou algumas fotos.
Dona Esperança tem um histórico criminal que vocês desconhecem. Ela já foi investigada 2 vezes por envenenamento de parentes idosos para ficar com heranças. Não, vocês estão enganados, protestei, sentindo lágrimas nos olhos. Ela me tratou como neta, me deu comida, me consolou. Ana, disse Marcos gentilmente, você se lembra daqueles chás que ela fazia para você todas as noites? Aqueles que ela dizia que eram para você relaxar? Lembrei-me perfeitamente. Todas as noites, vovó preparava um chá especial para me ajudar a dormir melhor. Eu sempre achei um carinho dela. Mandamos analisar os restos do chá que encontramos na casa dela, continuou a delegada. Tinha arsênico, em doses pequenas, para não levantar suspeitas, mas suficientes para te matar lentamente ao longo de algumas semanas. Senti náusea. Ela estava me envenenando? O plano era simples, explicou a delegada. Sua família te abandona no interior, você fica doente na casa da avó, e morre de causas aparentemente naturais. Ninguém suspeitaria de nada. Mas por que ela faria isso? Ela é minha avó. Por dinheiro, Ana. Sua avó receberia uma parte significativa da herança se você morresse. Dr. Henrique havia falsificado alguns documentos para garantir isso. Marcos me abraçou enquanto eu processava essa informação devastadora. A pessoa que eu achava que havia me salvado estava, na verdade, tentando me matar lentamente. A mais, disse a delegada. Quando sua vingança começou a dar resultado e sua família entrou em pânico, sua avó ficou nervosa. Ela ligou para Dr. Henrique dizendo que o plano havia falhado e que você estava esperta de mais um ponto. Foi aí que eles decidiram acelerar o processo, continuou Marcos. Sua avó ia te convidar para voltar lá, dizendo que estava com saudades. Desta vez, a dose de veneno seria letal. Senti raiva, tristeza, traição, tudo ao mesmo tempo. Não era apenas minha família nuclear que queria me ver morta, era literalmente toda a família. Onde ela está agora? Perguntei. Presa, respondeu a delegada. Quando confrontamos ela com as evidências, confessou tudo. Inclusive revelou detalhes do plano que nem Dr. Henrique sabia. Que detalhes? Que sua família já estava planejando isso há mais de um ano, desde que seu avô morreu e vocês souberam da herança. Eles estudaram várias formas de te eliminar antes de decidir pelo acidente no interior. Naquele momento, percebi que minha vingança havia sido mais eficaz do que eu imaginava. Não apenas destruí cada membro da minha família, mas também expus um esquema criminoso muito maior. Ana, disse a delegada, preciso te perguntar, você sabia de alguma coisa sobre esse plano quando começou a, digamos, investigar sua família? Era a pergunta que eu temia. Olhei para Marcos, que fez um sinal quase imperceptível com a cabeça. Eu suspeitava que havia algo errado, respondi cuidadosamente. Por isso comecei a prestar atenção nos comportamentos estranhos deles. E as evidências que apareceram anonimamente sobre cada um deles, você tem alguma ideia de quem poderia ter feito isso? Não faço ideia, menti. Talvez alguém que descobriu o esquema e quis fazer justiça. A delegada me olhou por um longo momento, como se estivesse avaliando se eu estava dizendo a verdade. Bem, disse finalmente, independente de quem foi, essa pessoa fez um favor para a justiça. E para você. Depois que eles saíram, fiquei sozinha na cozinha, tentando processar tudo. Minha vingança havia sido completa, mas o preço foi descobrir que eu nunca tive uma família de verdade. Todos eles, sem exceção, estavam dispostos a me matar por dinheiro. Mas ainda havia uma última surpresa me esperando. Quando abri a porta, quase desmaiei. Era Marcos, mas ele não estava sozinho. Ao lado dele estava uma mulher de uns 40 anos, bem vestida, com uma expressão séria no rosto. Ana, precisamos conversar. Urgente, disse Marcos, com uma tensão na voz que eu nunca havia ouvido antes. Quem é ela? Perguntei, olhando para a mulher. Doutora Patrícia Mendes, da Polícia Civil. Posso entrar? Meu coração disparou. Será que haviam descoberto que eu estava por trás de todas as vinganças? Deixei eles entrarem e fomos para a cozinha, longe da minha família que ainda estava na sala lidando com o colapso total das suas vidas. Ana, começou a delegada, o Dr. Henrique Moreira, que foi preso ontem, fez algumas revelações muito perturbadoras durante o interrogatório. Senti um frio na barriga. Que tipo de revelações? Ele disse que foi contratado por sua família para elaborar um plano de eliminação de herdeiros. Especificamente, você. Mesmo já sabendo disso, ouvir de uma autoridade oficial fez tudo parecer mais real e assustador. Mas há algo mais, continuou ela. Ele mencionou que havia uma quinta pessoa envolvida no esquema. Alguém que vocês conhecem bem e que seria responsável pela execução do plano. Quem? Perguntei, embora uma parte de mim já soubesse a resposta. Sua avó.
O mundo desabou ao meu redor. Isso é impossível. Minha avó me ajudou, me acolheu quando eles me abandonaram. Marcos pegou minha mão. Ana, eu descobri algumas coisas quando voltei para a cidade para buscar evidências. Sua avó não é quem você pensa que é. A delegada abriu uma pasta e mostrou algumas fotos. Dona Esperança tem um histórico criminal que vocês desconhecem. Ela já foi investigada 2 vezes por envenenamento de parentes idosos para ficar com heranças. Não, vocês estão enganados, protestei, sentindo lágrimas nos olhos. Ela me tratou como neta, me deu comida, me consolou. Ana, disse Marcos gentilmente, você se lembra daqueles chás que ela fazia para você todas as noites? Aqueles que ela dizia que eram para você relaxar? Lembrei-me perfeitamente. Todas as noites, vovó preparava um chá especial para me ajudar a dormir melhor. Eu sempre achei um carinho dela. Mandamos analisar os restos do chá que encontramos na casa dela, continuou a delegada. Tinha arsênico, em doses pequenas, para não levantar suspeitas, mas suficientes para te matar lentamente ao longo de algumas semanas. Senti náusea. Ela estava me envenenando? O plano era simples, explicou a delegada. Sua família te abandona no interior, você fica doente ou na casa da avó, e morre de causas aparentemente naturais. Ninguém suspeitaria de nada. Mas por que ela faria isso? Ela é minha avó. Por dinheiro, Ana. Sua avó receberia uma parte significativa da herança se você morresse. Dr. Henrique havia falsificado alguns documentos para garantir isso. Marcos me abraçou enquanto eu processava essa informação devastadora. A pessoa que eu achava que havia me salvado estava, na verdade, tentando me matar lentamente. A mais, disse a delegada. Quando sua vingança começou a dar resultado e sua família entrou em pânico, sua avó ficou nervosa. Ela ligou para Dr. Henrique dizendo que o plano havia falhado e que você estava esperta de mais um ponto. Foi aí que eles decidiram acelerar o processo, continuou Marcos. Sua avó ia te convidar para voltar lá, dizendo que estava com saudades. Desta vez, a dose de veneno seria letal. Senti raiva, tristeza, traição, tudo ao mesmo tempo. Não era apenas minha família nuclear que queria me ver morta, era literalmente toda a família. Onde ela está agora? Perguntei. Presa, respondeu a delegada. Quando confrontamos ela com as evidências, confessou tudo. Inclusive revelou detalhes do plano que nem Dr. Henrique sabia. Que detalhes? Que sua família já estava planejando isso há mais de um ano, desde que seu avô morreu e vocês souberam da herança. Eles estudaram várias formas de te eliminar antes de decidir pelo acidente no interior. Naquele momento, percebi que minha vingança havia sido mais eficaz do que eu imaginava. Não apenas destruí cada membro da minha família, mas também expus um esquema criminoso muito maior. Ana, disse a delegada, preciso te perguntar, você sabia de alguma coisa sobre esse plano quando começou a, digamos, investigar sua família? Era a pergunta que eu temia. Olhei para Marcos, que fez um sinal quase imperceptível com a cabeça. Eu suspeitava que havia algo errado, respondi cuidadosamente. Por isso comecei a prestar atenção nos comportamentos estranhos deles. E as evidências que apareceram anonimamente sobre cada um deles, você tem alguma ideia de quem poderia ter feito isso? Não faço ideia, menti. Talvez alguém que descobriu o esquema e quis fazer justiça. A delegada me olhou por um longo momento, como se estivesse avaliando se eu estava dizendo a verdade. Bem, disse finalmente, independente de quem foi, essa pessoa fez um favor para a justiça. E para você. Depois que eles saíram, fiquei sozinha na cozinha, tentando processar tudo. Minha vingança havia sido completa, mas o preço foi descobrir que eu nunca tive uma família de verdade. Todos eles, sem exceção, estavam dispostos a me matar por dinheiro. Mas ainda havia uma última surpresa me esperando. 3 dias depois da visita da delegada, minha casa havia se tornado um campo de batalha silencioso. Meu pai estava suspenso do trabalho aguardando o resultado da investigação da Receita Federal. Minha mãe não saía do quarto, destruída pela humilhação pública. Ricardo havia perdido o emprego e estava sendo processado por Amanda por danos morais. Júlia trancou a matrícula da faculdade e vivia trancada no quarto, em depressão profunda. E eu? Eu observava tudo com uma satisfação fria, sabendo que cada um deles estava colhendo exatamente o que plantou. Foi numa quinta-feira à noite que tudo explodiu. Eu estava na cozinha preparando um sanduíche quando ouvi passos pesados descendo a escada. Era meu pai, com uma expressão que eu nunca havia visto antes, uma mistura de raiva, desespero e algo que parecia medo. Ana, precisamos conversar, disse ele, com a voz tremula. Sobre o quê, pai? Sobre como você descobriu tudo. Senti meu coração acelerar, mas mantive a expressão neutra. Descobrir o quê?
Não finge que não sabe. As evidências que apareceram sobre cada um de nós, a forma como tudo foi exposto, isso não foi coincidência. Nesse momento, minha mãe, Ricardo e Júlia apareceram na cozinha. Todos com a mesma expressão de quem havia chegado a uma conclusão terrível. Você sabia, não sabia, disse minha mãe, com lágrimas nos olhos. Desde o início, você sabia do nosso plano. E decidiu se vingar de todos nós, completou Ricardo. Júlia estava em silêncio, mas seus olhos vermelhos de tanto chorar me encaravam com uma mistura de ódio e admiração. Por um momento, pensei em continuar negando. Mas olhando para eles, minha família que havia tentado me matar por dinheiro, senti que era a hora da verdade. Sim, disse simplesmente. Eu descobri tudo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Desde quando? Perguntou meu pai. Desde a primeira semana no interior. Quando encontrei as conversas da Júlia com o Dr. Henrique. Quando a vovó começou a me dar aqueles chás especiais. Quando percebi que vocês não tinham me abandonado por brincadeira, vocês queriam me ver morta. Ana, você não entende. Começou minha mãe. Não entendo o quê? E explodi, liberando toda a raiva que havia guardado por meses. Que minha própria família, as pessoas que me criaram, que me disseram que me amavam, estavam dispostas a me assassinar por dinheiro. Não era só pelo dinheiro, disse Júlia, falando pela primeira vez. Era porque você sempre foi a preferida do vô. Ele sempre deixou claro que você herdaria a maior parte. E isso justifica tentarem me matar? Justifica não, disse meu pai, mas explica. Ana, você não faz ideia de como era difícil viver sabendo que, não importava o que fizéssemos, você sempre seria a favorita. Então a solução era me eliminar? A princípio, íamos apenas te assustar, disse Ricardo. Te deixar no interior por alguns dias para você aprender a nos valorizar. Mas aí o Dr. Henrique sugeriu que seria mais fácil se eu morresse, completei. Que família amorosa vocês são. Minha mãe começou a chorar. Ana, nós não somos monstros. Nós te amamos, mas... Parem de mentir, gritei. Vocês não me amam. Vocês nunca me amaram. Eu era apenas um obstáculo entre vocês e o dinheiro. E você? Perguntou Júlia, com uma frieza que me surpreendeu. Você nos ama? Porque o que você fez conosco não foi obra de alguém que ama. A pergunta me pegou desprevenida. Olhei para cada um deles, meu pai que roubava da empresa, minha mãe que traía a melhor amiga, meu irmão que enganava a noiva, minha irmã que se prostituía e planejava assassinatos. Não, respondi com sinceridade. Eu não amo vocês. Não depois do que descobri. Vocês não são minha família, vocês são estranhos que compartilham meu DNA. Então somos iguais, disse meu pai. Você é tão capaz de destruir quanto nós somos. A diferença, respondi, é que eu destruí pessoas que tentaram me matar. Vocês tentaram matar alguém inocente. Inocente? Riu Ricardo amargamente. Ana, você orquestrou a destruição sistemática de 4 vidas. Você é tão psicopata quanto qualquer um de nós. Talvez ele tivesse razão. Talvez eu tivesse me tornado exatamente aquilo que estava combatendo. Mas naquele momento, não me importava. Vocês querem saber a verdade, disse, olhando para cada um deles. Eu não sinto nenhum pingo de remorso pelo que fiz. Vocês mereciam cada segundo de sofrimento que passaram. E agora? Perguntou minha mãe. O que acontece agora? Agora vocês vão pagar pelos crimes que cometeram. Papai vai ser preso por corrupção. Júlia vai responder por prostituição e conspiração para assassinato. Ricardo perdeu tudo por ser um mentiroso. E você, mãe, vai viver com a vergonha de ter traído a melhor amiga. E você? Perguntou Júlia. Você acha que vai sair impune de tudo isso? Sorri pela primeira vez em meses. Eu não cometi nenhum crime. Apenas expus a verdade sobre cada um de vocês. Foi nesse momento que ouvi a campainha tocar. Quando abri a porta, era Marcos, acompanhado da doutora Patrícia. Ana, disse a delegada, temos novidades sobre o caso. E algumas perguntas muito importantes para fazer. Olhei para trás e vi minha família me encarando com uma mistura de medo e expectativa. Será que finalmente haviam descoberto meu papel em tudo isso? Será que eu também seria presa? A resposta mudaria tudo. A delegada entrou na sala onde minha família estava reunida, todos com expressões tensas esperando o pior. Marcos ficou ao meu lado, e eu podia sentir meu coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos conseguiam ouvir. Bem, começou a doutora Patrícia, olhando para cada membro da minha família, depois de uma investigação minuciosa, temos algumas revelações importantes sobre este caso. Meu pai se adiantou. Doutora, se a Ana contou alguma coisa sobre...
Senhor Roberto, ela o interrompeu, o senhor está sendo formalmente acusado de peculato, formação de quadrilha e tentativa de homicídio. Tem o direito de permanecer calado. Vi meu pai empalidecer completamente. Senhora Márcia, continuou ela, se dirigindo à minha mãe, a senhora está sendo acusada de cumplicidade em tentativa de homicídio e extorsão. Minha mãe começou a chorar desesperadamente. Ricardo Silva, disse ela para meu irmão, acusado de cumplicidade em tentativa de homicídio e fraude documental. E Júlia Silva, finalizou, olhando para minha irmã, acusada de prostituição, cumplicidade em tentativa de homicídio e formação de quadrilha. O silêncio na sala era ensurdecedor. Todos eles estavam oficialmente sendo presos. Mas há algo mais, disse a delegada, e meu sangue gelou. Durante nossa investigação, descobrimos algo muito interessante sobre como todas as evidências contra vocês foram coletadas e divulgadas. Senti Marcos apertar minha mão discretamente. Inicialmente, suspeitamos que Ana pudesse estar envolvida na exposição das evidências. Afinal, ela era a única que se beneficiaria com a queda de vocês. Minha família me olhou com expressões de eu sabia. Porém, continuou a delegada, nossa investigação revelou algo completamente diferente. Ela abriu uma pasta e tirou alguns documentos. Dr. Henrique Moreira, em troca de uma redução na pena, revelou detalhes completos do esquema. E descobrimos que havia uma sexta pessoa envolvida, alguém que vocês nunca suspeitaram. Quem? Perguntou meu pai, com a voz trêmula. Seu próprio advogado de família, Dr. Carlos Mendonça. Senti o chão desaparecer debaixo dos meus pés. Dr. Carlos era o advogado que cuidava dos assuntos da nossa família há mais de 10 anos. Ele conhecia todos os nossos segredos, todas as nossas finanças, todos os detalhes da herança. Dr. Carlos descobriu o plano de vocês há meses, explicou a delegada. E decidiu que, ao invés de denunciá-los, usaria essa informação para seu próprio benefício. Como assim? Perguntou Ricardo. Ele estava coletando evidências contra cada um de vocês há meses. O plano dele era chantageá-los depois que Ana morresse, usando essas evidências para extorquir dinheiro da herança. Marcos me olhou com surpresa. Nem ele sabia dessa reviravolta. Mas quando Ana sobreviveu e voltou para casa, continuou a delegada, Dr. Carlos percebeu que o plano havia falhado. Foi então que ele decidiu expor vocês anonimamente, para se livrar de qualquer conexão com o esquema. Então foi ele quem enviou todas as evidências? Perguntou Júlia, incrédula. Exato. Dr. Carlos tinha acesso a todas as informações pessoais de vocês. Ele sabia sobre o desvio de dinheiro do Roberto, sobre o caso extraconjugal da Márcia, sobre o relacionamento secreto do Ricardo, sobre as atividades online da Júlia. Ele estava documentando tudo para usar contra vocês. Senti uma mistura de alívio e choque. Eu não era a única que havia planejado uma vingança, Dr. Carlos havia me precedido. Onde ele está agora? Perguntei. Preso, respondeu a delegada. Quando confrontamos ele com as evidências, confessou tudo. Inclusive revelou que estava planejando chantageá-los por anos. Minha família estava em choque total. Não apenas haviam sido expostos, mas descobriram que foram traídos por alguém em quem confiavam completamente. Ana, disse a delegada, se virando para mim, você está oficialmente livre de qualquer suspeita. Nossa investigação comprovou que você foi vítima de uma conspiração familiar e que não teve participação na exposição das evidências. Senti um alívio imenso, mas também uma estranha sensação de vazio. Toda a minha sede de vingança havia sido satisfeita por outra pessoa, sem que eu soubesse. Há uma última coisa, disse a delegada. A herança do seu avô. Com a prisão de todos os outros herdeiros por tentativa de homicídio, legalmente, toda a herança passa para você. 2 milhões de reais. O dinheiro pelo qual minha família havia tentado me matar agora era completamente meu. Olhei para cada membro da minha família sendo algemados. Meu pai, que sempre se achava mais esperto que todos. Minha mãe, que vivia de aparências. Ricardo, que construiu sua vida em mentiras. Júlia, que escondia sua verdadeira natureza por trás de uma fachada angelical. Todos eles me olhavam com uma mistura de ódio, arrependimento e derrota. Ana, disse meu pai, antes de ser levado, você pode ter ganhado, mas se tornou exatamente igual a nós. Suas palavras ecoaram na minha mente enquanto eu os via sendo levados pela polícia. Será que ele tinha razão? Será que, na minha busca por justiça, eu havia me tornado o monstro que estava combatendo? A resposta para essa pergunta mudaria completamente o rumo da minha vida. 6 meses se passaram desde aquela noite terrível em que minha família foi presa. 6 meses desde que descobri que não fui eu quem orquestrou a vingança que destruiu suas vidas. 6 meses tentando processar tudo o que aconteceu e encontrar um sentido para minha existência.
Hoje, enquanto gravo este vídeo para vocês, estou sentada na varanda da casa nova que comprei com o dinheiro da herança. Uma casa simples, longe de São Paulo, longe das memórias, longe de tudo que me conectava àquela família que tentou me matar. Marcos está aqui comigo. Ele se mudou para cá há 3 meses, e juntos estamos tentando construir algo novo, algo baseado em honestidade e amor verdadeiro, conceitos que eu havia esquecido que existiam. Mas há uma última revelação que preciso compartilhar com vocês. Uma verdade que descobri há apenas 2 semanas e que muda completamente tudo o que contei até agora. Lembram-se de Dr. Carlos, o advogado que supostamente coletou as evidências contra minha família e as divulgou anonimamente? Bem, essa não é toda a verdade. Na semana passada, recebi uma carta. Uma carta que Dr. Carlos havia deixado instruções para ser entregue a mim 6 meses após sua prisão. Quando abri e li o conteúdo, meu mundo desabou novamente. Dr. Carlos não agiu sozinho. Ele tinha um parceiro silencioso, alguém que orientou sobre onde encontrar cada evidência, alguém que conhecia intimamente todos os segredos da minha família. Esse alguém era meu avô. Sim, o mesmo avô que havia morrido 2 anos antes e deixado a herança que causou toda essa tragédia. Mas aqui está a reviravolta que ninguém esperava: meu avô não morreu de causas naturais. Ele descobriu, meses antes de morrer, que minha família estava planejando se livrar de mim para ficar com a herança. Através de Dr. Carlos, ele havia contratado investigadores particulares que documentaram cada crime, cada segredo, cada podridão que minha família escondia. Meu avô sabia que eles tentariam me matar, e ele planejou uma vingança póstuma. Na carta, Dr. Carlos revelou que meu avô havia alterado seu testamento secretamente, deixando instruções específicas: se algo acontecesse comigo, todas as evidências contra minha família deveriam ser divulgadas imediatamente. Se eu sobrevivesse, as evidências seriam liberadas gradualmente, para que eu pudesse testemunhar a destruição deles. Meu avô orquestrou tudo. Cada exposição, cada escândalo, cada queda foi planejada por ele como uma forma de me proteger e punir aqueles que tentariam me fazer mal. Mas há mais. Na carta, Dr. Carlos também revelou que meu avô havia descoberto algo sobre minha verdadeira identidade, algo que minha família sempre escondeu de mim. Eu não sou filha biológica dos meus pais. Sou filha da irmã da minha mãe, que morreu em um acidente quando eu tinha 2 anos. Meus pais me adotaram, mas nunca me contaram a verdade. Para eles, eu sempre fui a filha da irmã morta em que eles foram obrigados a criar. Isso explica por que nunca me senti verdadeiramente amada por eles. Isso explica por que meu avô me tratava de forma especial: ele sabia a verdade e sentia pena de mim. Isso explica por que foi tão fácil para eles planejarem minha morte: eu nunca fui realmente parte da família. Quando terminei de ler a carta, chorei por horas. Não de tristeza, mas de alívio. Finalmente, tudo fazia sentido. Finalmente, eu entendia por que sempre me senti como uma estranha na minha própria casa. Meu avô, o único que realmente me amou, havia usado seus últimos meses de vida para garantir minha proteção e vingança. Ele sabia que não estaria aqui para me defender, então criou um plano que se executaria sozinho. Hoje, olhando para trás, percebo que não me tornei um monstro como meu pai disse. Eu fui apenas um instrumento da justiça que meu avô planejou. Minha sede de vingança, minha frieza calculista, minha determinação, tudo isso foi canalizado para cumprir o plano dele. Minha família está cumprindo suas penas na prisão. Meu pai foi condenado a 12 anos, minha mãe a 8, Ricardo a 6, e Júlia a 4 anos. Minha avó morreu na prisão há 3 meses, o coração não aguentou a pressão. E eu? Eu estou aprendendo a viver. Aprendendo a confiar novamente. Aprendendo que nem todas as famílias são baseadas em sangue, algumas são baseadas em escolha, em amor, em lealdade verdadeira. Marcos e eu estamos planejando nos casar no próximo ano. Vamos usar parte da herança para criar uma fundação que ajuda jovens em situações familiares abusivas. Queremos transformar toda essa dor em algo positivo, algo que possa ajudar outras pessoas que passaram pelo que passei. A verdade é que minha história não é sobre vingança. É sobre justiça. É sobre como o amor verdadeiro, o amor do meu avô, pode transcender até mesmo a morte para proteger aqueles que amamos. Se você chegou até aqui, obrigada por me ouvir. Obrigada por testemunhar minha jornada. E se você está passando por algo parecido, saiba que sempre há esperança. Sempre há uma forma de recomeçar. Às vezes, as pessoas que deveriam nos amar são as que mais nos machucam. Mas isso não significa que não merecemos amor. Significa apenas que precisamos encontrar nossa verdadeira família, aquela que nos escolhe, que nos protege, que nos ama incondicionalmente. Meu nome é Ana, e esta foi minha história. Uma história sobre traição, sobrevivência, justiça e, finalmente, redenção. E vocês? Já passaram por algo parecido?
Deixem nos comentários suas experiências. Vamos criar uma comunidade de apoio para aqueles que, como eu, tiveram que reconstruir suas vidas do zero. Até o próximo vídeo. E lembrem-se, vocês são mais fortes do que imaginam.